Wendel, primeiro eu queria que você comentasse como é que está a situação do adversário. O Cruzeiro vem de 7 jogos sem vitória, 7 jogos sem fazer gols na zona de rebaixamento e vê na Copa do Brasil como se fosse uma tábua de salvação da temporada. Quais cuidados o Inter pode ter em relação ao adversário que vê a Copa do Brasil como uma competição importante para o restante do ano? E como é que o Inter pode aproveitar talvez um pouco da falta de confiança da torcida ou talvez o aspecto emocional dos jogadores? A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito experiente, uma equipe acostumada a jogar esse tipo de jogo. Acredito que quando o árbitro apitar ali, essa questão que eles não vêm tão bem no Campeonato Brasileiro some rapidamente, né? Porque semifinal de Copa do Brasil, com certeza vão dar tudo, né? Um jogo que eles vão estar jogando em casa, vão pressionar. Mas nós também somos uma equipe experiente, né? E temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. Ele conversou com nós hoje, tem amanhã também, para preparar nossa equipe da melhor maneira possível. Quando acontece isso, ainda é muito comum o torcedor ser muito impaciente com o próprio time. Vocês contam com isso? Tem como provocar uma situação, evitar que o Cruzeiro faça um gol cedo e isso aí possa criar um ânimo diferente no estádio e aí o Inter também tirar proveito? Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, que eles estão lá embaixo, eu acho que a torcida seria mais impaciente, né? Mas Copa do Brasil, a gente sabe que dificilmente vai se definir alguma coisa no primeiro jogo. A torcida também é inteligente e vai saber entender isso, né? A gente sabe que do lado de cá tem uma equipe experiente também, o Cruzeiro não vai chegar e fazer gol quando quer, vai ser um jogo equilibrado. Todos os jogos que a gente jogou contra eles nos últimos anos, aí, que é mais ou menos essa mesma equipe que eles têm, foram jogos equilibrados, então acredito que na quarta-feira vai ser mais um. Eu acho difícil a equipe deles ser impaciente, né? Porque é uma equipe bastante experiente também, então acho que vai ser um jogo bem disputado. A gente tem mais amanhã ainda para trabalhar, para fazer um grande jogo. Você falou da primeira partida, da importância de garantir uma vantagem já nessa primeira resultado. Tem um bom exemplo do Inter, que foi a vitória lá no Uruguai contra o Nacional. Quais exemplos daquela partida que você lembra que o Inter precisa repetir quarta para ficar mais tranquilo no jogo do Beira-Rio? Para, por exemplo, como foi na semana passada, já entrar em campo, já no primeiro minuto, com uma vantagem? A vitória que a gente conseguiu lá contra o Nacional foi muito importante, né, para o segundo jogo. A gente sabe que se vencermos o primeiro jogo na quarta-feira, com certeza a gente leva uma vantagem considerável para o Beira-Rio, né, porque a gente é muito forte jogando em casa, mas é difícil você prever alguma coisa, né, num duelo dessa magnitude. São duas grandes equipes, né, disputando uma semifinal de Copa do Brasil. A gente tem que estar preparado para o que acontecer na partida. A gente pode fazer um gol por minuto, pode tomar um gol por minuto. O futebol é imprevisível. O importante é a gente manter a tranquilidade, nosso padrão de jogo, os 90 minutos, porque a gente sabe que dificilmente as coisas vão se definir no Mineirão e a gente aposta muito nosso fator casa depois no Beira-Rio. Você falou esse exemplo lá do jogo da Copa Libertadores da América, a vitória fora de casa. Vou pegar um outro exemplo, que foi o jogo do Palmeiras, e eu vejo uma situação um pouco parecida, até a maneira de jogar. Daqui a pouco o Odair pode buscar uma formação de time semelhante, e ali o Inter teve a derrota, mas depois do jogo todos diziam que era uma derrota reversível. Tem alguma coisa, claro que vocês não querem o mesmo resultado, mas tem alguns comparativos até melhores com o jogo do Palmeiras do que o próprio jogo do Nacional? Por ser um jogo de equipes do Brasil, talvez o parâmetro melhor seja do Palmeiras, né? A gente prevê o confronto equilibrado como foi do Palmeiras. A gente sabia que, como foi contra o Palmeiras, dificilmente a equipe ia ganhar 2-0, 3-0, definir o jogo na primeira partida. Eu acredito que contra o Cruzeiro também vai ser assim. O confronto vai ser definido depois lá no Beira-Rio. Então a gente tem que ser inteligente, jogar o jogo com inteligência, fazer um bom jogo. Como falei, a gente tem mais amanhã ainda para trabalhar, trabalhamos algumas coisas hoje, então a gente está tranquilos e focados para fazer uma grande partida. Nesse comparativo com o jogo do Palmeiras, o Cruzeiro não é um time que marca muito, mas ele não tem a intensidade do Palmeiras. Isso pode fazer com que o Inter proponha mais jogo em relação àquele do Allianz Parque, até se cria a ideia de, mesmo fora de casa, porque na Copa do Brasil e na Libertadores principalmente, o Inter fora de casa está indo muito bem e até tentando propor jogo. A equipe do Cruzeiro, pelo que a gente está vendo, se joga um pouco diferente do Palmeiras, né? Joga com dois caras na frente, duas linhas de quatro, mais definido que a equipe do Palmeiras.
que o Palmeiras é mais um 4-2-3-1, às vezes o Felipe Melo descia, fazia até um terceiro zagueiro. Mas são coisas, esses detalhes táticos que a gente vai definir ainda amanhã, como que a gente vai atacar essas linhas que o Cruzeiro tem, como que a gente vai se defender, né? Esse detalhe a gente sempre define véspera de jogo, então tem similaridades, né, por ser confronto contra uma equipe brasileira, uma equipe que a gente já conhece mais, mas também tem algumas diferenças que a gente pode tomar proveito. A ausência do D'Alessandro, Wellington, quanto que o Inter perde sem o D'Alessandro em campo nesse jogo no Mineirão? O Dali é um jogador, tem a cara do Inter, né, um cara super vitorioso, e com certeza sempre faz falta, né, para nossa equipe, porque é um cara realmente um líder dentro e fora de campo, mas quem entrar vai dar conta do recado, com certeza está preparado para fazer uma grande partida. Esse negócio de dar conta do recado, agora o mistério desse jogo chama-se Rodrigo Lindoso. A gente não sabe nem se ele vem para Belo Horizonte. Tendo um jogador com a característica do Rodrigo ali, que é a mesma do Rodrigo Dourado, o homem bem fixo da primeira função. O que muda se tiver que jogar um outro, seja o Richelli ou mesmo o menino aí, uma outra opção em relação tanto ao Lindoso como era com o Dourado? O Lindoso é um jogador que nos dá muita posse de bola, né? Um cara que tem um controle de jogo muito bom, um cara muito bom na primeira bola aérea também. Como a gente sempre fala, sempre que um jogador entra, ele traz algo de bom e perde alguma coisa também, né? Porque ninguém é completo. Mas vamos ver se Lindoso joga ou não. Tem mais amanhã ainda, vamos ver o que acontece. Estou esperando ele. Com nós ele não veio. Feito.